Olá, seja bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que leva você para conhecer um pouco mais da capital paulista. E o passeio de hoje é pelo Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. O Ideval é geólogo do Museu de Geociências da Universidade de São Paulo e vai acompanhar a gente nesse passeio. Ideval, quando que o museu foi criado? O museu foi criado em... Provável, as datas confundem um pouco, mas está entre 1934 e 1935. É uma história até interessante porque, na verdade, não existia ainda o curso de Geologia, existia o curso de História Natural. E mesmo no curso de História Natural era necessário que se estudassem os minerais e as rochas. A gente sabe hoje mesmo na graduação que isso só ocorre de maneira didaticamente correta se você tem em mãos algumas amostras. Aí o professor Héctor Honorato, na época, cedeu a sua coleção pessoal para os alunos terem a oportunidade de ter mais próximo esses minerais e rochas. Muito bem. A partir daí, a coleção foi crescendo com outras doações de professores e alunos, viagens de campo. E aí, com isso, o museu, a coleção, se tornou, então, uma coleção grande o suficiente para ser montado o museu. Ele funcionava onde? Funcionava na Alameda Glete, depois veio para os barracões aqui, antes de ser criado o curso de Geociências em 1960, curso de Geologia. Assim que foi formado, ele veio para uma sala de aula. E em 1994, mais ou menos, ele passou para essa sala aqui. E a última reforma significativa foi em 1999. Então a gente tem aí, na década de 90, começo da década de 90, o início dessa estrutura já formada aqui dentro do Instituto de Geociências da USP. O museu não tem administração própria aqui no Instituto de Geociências. Ele é uma seção do Instituto. Então, ele é subordinado ao diretor do Instituto de Geociências, existe uma chefia técnica e um conselho que organiza, mas não se administra verba, nem se contrata funcionários. Eu, por exemplo, sou funcionário do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e trabalho no Museu de Geociências. E quantas peças tem aqui? A gente está terminando agora o inventário, mas prováveis entre 5.000 e 5.500 exemplares expostos. Na reserva técnica, mais ou menos a mesma quantidade. A reserva técnica é para exposição? Isso. Algumas que a gente tira de exposição, coloca temporariamente, a gente sempre vai modelando um pouco a exposição, fazendo com que esse acervo seja movimentado, né? Mas a gente tem guardado um acervo também significativo e bem representado. Na verdade, em 1934, quando o professor doou a sua coleção, foi justamente para a utilização pelos alunos do curso de graduação de História Natural, quando não existia ainda o curso de Geologia. O Museu de Geociências continua sendo um laboratório didático, tanto para alunos de graduação, pós-graduação do Instituto de Geociências, como toda a universidade. Então existe um método de organização que facilita a possibilidade de um aluno precisar de alguma amostra ou estudar alguma amostra, ter elas em mãos para poder fazer o estudo, que não seja uma análise destrutiva, né? Mas ela pode sempre estar então. Então é um laboratório aqui também? Na verdade a gente conta como um laboratório, sim. A gente tem 2 cursos no Instituto de Geociências, né? Que é o Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental e o curso de Bacharelado em Geologia. Então, eles são muito visitados pelos próprios alunos do Instituto de Geociências como das outras unidades. Então, tem visitas da FAO, visitas da Química, da Biologia, por conta justamente do acervo de fósseis, minerais, rochas, meteoritos. Então, isso tudo faz com que o museu seja um espaço didático para qualquer tipo de pesquisa, para qualquer tipo de aluno. Você sabe que teve uma história até muito interessante, que eu sou muito procurado pela sociedade para identificação de amostras e coisas relacionadas. E um senhor muito simples me trouxe uma machadinha feita de pedra, um trabalho artístico, na verdade, né, arqueológico. E aí eu identifiquei para ele, achou que fosse uma coisa muito mais valiosa no sentido de comércio, porque as pessoas sempre pensam em alguma coisa que dê um retorno financeiro. Disse a ele que não tinha valor nenhum nesse sentido e ele levou para casa. No dia seguinte ele trouxe e disse assim, eu posso colocar a exposição aqui porque na minha casa ela vai ficar calada. Então a gente tem essa ideia, assim, essa disponibilidade de colocar no museu, porque no museu ela vai ter, as pessoas terão a oportunidade de ter. Na minha casa, por exemplo, você não teria.
que é interessante contar essa história através desses materiais? A geologia, as geociências, não é uma profissão muito conhecida pela sociedade, né? Então, o geólogo, ele não aparece, por exemplo, como professor de nenhum tempo na escola. Então, nem no ensino médio um geólogo entra. O que nós temos são aulas de geografia. Então, a geografia para a geologia existe uma diferença muito grande. Geografia sendo de humanas e nós, geólogos, estudamos exatas. Então, tem muita matemática, muita física, muita química. E o estudo do planeta em si, né? Desde a sua formação até atualmente, daqui para frente. E saber também, através dessa história, através dos estudos de meteoritos, de rochas, montar esse quebra-cabeça com tempos muito antigos até o tempo de agora. Então, o Museu de Geociências, como o nome já diz, proporciona um pouco isso. Então, a gente dá a possibilidade às pessoas a tocarem ou terem mais próximo um fóssil de 110 milhões de anos, como eu vou mostrar para você, um meteorito de 4,5 bilhões de anos, que tem a mesma constituição do núcleo da Terra, a gente sabe que veio do cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso tudo a gente tem, ou dá, através do museu, a possibilidade de estar mais próximo. Além do que nos cabe, que é a busca de matéria-prima para a fabricação de bens industriais. Agora, esse museu comparado no mundo, você tem ideia, uma exposição dele? Na verdade, assim, a gente sabe que ele é significativo pelo acervo que tem e pela disponibilidade que se dá às visitas, né? A gente tem muita visita de escola, a gente tem um trabalho de agendamento muito forte, linguagem direcionada para cada faixa etária. Então a gente sabe que para esse momento, esse evento que cabe à visita de pessoas da sociedade, a gente sabe que tem um significado muito grande, mesmo na cidade universitária. Quanto à mineralogia, eu acho que para o mundo equiparar é que fora eles dão um valor maior para esse tipo de evento cultural, né? O museu lá fora ele tem um caráter mais significativo do que infelizmente nós temos aqui na nossa sociedade. Mas ele está muito bem representado, eu acho, com o Museu de Mineralogia, Petrologia e Geociências, como diz. Não perde para nenhum no Brasil e eu acho que dá para equiparar com alguns no mundo sem problema nenhum, eu acho. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Esse meteorito caiu em Itapuranga, uma cidade de Goiás. Que ano que foi isso? 1977 encontraram. Na verdade, os fazendeiros estavam querendo trabalhar a terra e aí se depararam com esse material que acharam estranho por conta de ser um pasto e ele ser pesado ou denso o suficiente para não conseguir ser retirado com o trator que eles tinham na região. Acontece isso muito quando se tem um material rochoso ou fóssil, um osso, por exemplo, que não se tem conhecimento, eles nos procuram aqui no Instituto de Geociências. E se for o caso, a gente vai até o local, eles trazem até aqui para que a gente faça uma identificação. Nesse caso, foi uma equipe de geólogos para lá, né, já que disseram que o ímã atraía muito forte, e aí colocaram aonde foi encontrado, na localização do mapa, geologicamente seria impossível que tivesse algum material relacionado a quantidade tão grande de ferro, uma equipe foi para lá. Isso foi em 1977. E aí tirou-se um pedaço, e aí foi feita uma análise química e se constatou que realmente é uma liga de metal. Trata-se de um siderito, um meteorito metálico. E veio de cima, então? E veio de cima. Então aí os estudos começaram a ser feitos em cima desse material. Então, mesmo assim, sem conhecer muito, dá para notar que eles têm algumas reentrâncias que remetem ao fato de ter pegado fogo na entrada da atmosfera terrestre. E a mesma constituição química desse material é a mesma do núcleo da Terra. E nós sabemos que não vem nada do núcleo para a superfície, no máximo a astenosfera, entre o manto e a crosta. Nesse caso, você já começa a concluir de que veio de algum lugar. E aí se sabe que, no momento da formação do sistema solar, entre Júpiter e Marte, sobrou um material. Então esse material que sobrou e que não formou planeta nenhum, se transforma em asteroides. Nesse caso, alguns são atraídos pela gravidade da Terra. Então, isso não é um fato isolado, acontece constantemente, são toneladas que caem, só que muitos são pequenos e estão pequenos, mas por serem pequenos não têm a capacidade não são percebidos e não têm a capacidade de impactar ou chegar até a superfície. Então, são as chamadas estrelas cadentes, os riscos no céu, que a gente vê isso
uma maneira num céu mais escuro, não em São Paulo, que fica bem complicado. Nesse caso, tira-se a conclusão de que era muito grande e que o que sobrou realmente impactou. Agora não se sabe quando caiu, foi encontrado em 1977. E ele está deteriorando também, né? Então, por ser metálico, ele foi colocado nessa cúpula de acrílico com um desumidificador de ar para que ele não deteriore. Mas, infelizmente, é um processo por conta da umidade do ar que a gente está perdendo um pouquinho desse material. E o que significa deteriorar? O que vai acontecer? Nesse caso, ele ferruja. Se eu não cuidar, ele vai sumir. Então, muitos também somem por não serem encontrados. Dependendo do impacto e o quanto ele penetrou, a própria umidade da terra vai fazer com que ele se desfaça. Então, existe o que nós chamamos de ciclo de todo o material que cai na terra, né? A busca de todo o ciclo de todas as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Existe aí uma dinâmica terrestre muito forte que recicla todos os materiais. Então, nesse caso, a gente perderia o material se ele não fosse encontrado. A idade dele está por volta dos 4,5 bilhões de anos. Eu lembro um cientista norte-americano que esteve aqui, observou, e aí ele olhou e falou assim, oh, it's a little baby planet, quer dizer, um planeta que não deu certo, né? Um planeta pequenininho. Na verdade, eu vou dizer, não é uma amostra muito bonita, mas ela é emocionante de estar perto. Eu não perco a emoção toda vez que eu falo dele, ou que eu chego tão perto quanto, assim, é muito legal. Porque é uma coisa que está no universo e você não sabe, muito, né? É lindo demais. Eu me perco com isso. Eu trabalho aqui já há 13 anos, estudo desde 1990 e toda vez a mesma emoção. Não é qualquer coisa, né? Depois do intervalo, a gente continua nosso passeio pelo Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. O Cidade Viva volta já. E o Cidade Viva está de volta. Hoje o programa está mostrando o Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. E ainda tem muita história para a gente conhecer. Essa peça no teto do museu é uma réplica? É uma réplica. Isso foi feito por um artista plástico, supervisionado por um paleontólogo. Então existe aí ninguém faz um trabalho de escultura de qualquer fóssil se não houver um cientista preparado para orientá-lo dizendo, olha, é desse jeito ou do outro. Nesse caso, ele é muito bem montado e perfeito no sentido de, na representação do fóssil encontrado, na busca do fóssil encontrado, é feito um estudo e aí ele modelou esse material com isopor. E aí... É importante ter esse modelo? Então, nesse caso assim, na verdade, eu tenho o fóssil de verdade, mas se você observar, ele está aqui embaixo e são apenas fragmentos dos ossos. É em cima desses fragmentos que se monta um animal como esse. Então, é um trabalho complexo, porque eu preciso, através do estudo desse material de verdade, montar o material inteiro. Então, para eu ter o material inteiro, é muito complicado. Então, eu perco muitas peças, ou é dente, ou deteriora, ou são disputados por outros animais logo que morrem. Então, eu não tenho nunca o encontro de um material desse em 3D também. Porque um fóssil, ele é preservado numa rocha sedimentar. Então ele morre, vai para o fundo de um mar ou mesmo de um deserto, o sedimento cobre e ele perde essa tridimensionalidade, né? Nesse caso, como a gente pode observar, você vê os ossos bem colados na rocha. Não tem como tirar esses fragmentos de ossos e montar um material aqui em cima. E para isso tudo é importante. Exato. Então a réplica é um recurso que nós temos para poder dar a oportunidade das pessoas saberem como esse material ou como esse animal viveu em épocas passadas. E aí, caso aconteça um acidente, vai que seja, de cair, eu posso repor a peça. Nesse caso, esse animal tem 110 milhões de anos, remete ao período Cretáceo, é brasileiro. Foi encontrado no nordeste do Ceará, onde o mar era raso no momento da separação da América do Sul e a África, que era um continente chamado Pangeia. Nesse momento da separação, o Oceano Atlântico invadiu boa parte do Nordeste brasileiro e depois regrediu até chegar no ponto onde nós conhecemos agora. Esse é de verdade? Esse é de verdade. Esses são mesossaurídeos.
são mesossauros. Provável ser um animal aquático, no fundo de um lago, por exemplo, de um mar raso, sem muita movimentação de corrente, porque caso isso ocorresse, os ossos ficariam todos dispersos. Eles morreram, provável também, por uma avalanche de lama, que fez com que eles ficassem do jeito que estão. Então eu tenho aqui um animal que viveu, ele foi soterrado, e aí esse soterramento, e quando eu falo em soterramento no processo de fossilização, é tempo considerável. Então não pense no tempo humano, porque quando eu falo em tempo, são anos, milhões de anos. Aí eu tenho a solidificação desse material, e aí se transforma numa rocha chamada rocha sedimentar. E aí essa rocha ela se dispõe em camadas. As camadas são descoladas no momento certo, e aí, cientificamente, ocorre do encontro de materiais como esse. O visitante pode tocar? Não. A gente pede que não, né? Geralmente, quando não se tem o controle, as pessoas vêm e tocam, mas é recomendado não. Porque pode danificar o material. No caso da réplica, eu tenho como repor. Se eu tirar um ossinho desse, eu perco. Aí eu perco mesmo, não tem como. Esse aqui é um tronco, e é um tronco fossilizado. Esse já pode ser tocado, porque é mais resistente. Então, nesse caso aqui, eu tenho também uma madeira petrificada de tempos muito remotos. Eu costumo dizer para os alunos ou quem nos visita que isso é um momento único. Por quê? Porque, assim, nem tudo que morre e vai para o fundo do sedimento vai se tornar um fóssil. Então, você tem que ter condições naturais para que isso ocorra. Essas amostras aqui são amostras de fósseis encontrados na bacia do Araripe, também no Ceará, 110 milhões de anos, mais ou menos, plantas. E aí nós temos o fóssil representado da época de 110 milhões de anos atrás e a própria pinha hoje. E aí você, como eu disse, conta a história, a conclusão que você tira é que as pinhas que existiram há milhões de anos atrás existem até hoje. Então, elas passaram por todo o processo de evolução da Terra até chegar num ponto onde ela ainda existe. Então, nem tudo que viveu há muito tempo atrás foi extinto. Muitas coisas conseguiram passar pelo tempo e continuar com a gente até hoje. Isso é fascinante. Eu tenho um painel aqui que explica bem essa parte aqui, ó. É esse painel aqui. Ele é muito didático porque eu vou tentar explicar da melhor maneira para vocês. Então, aqui desse lado aqui, eu tenho a era geológica. Então, eu divido em 3 períodos muito significativos, que é o período paleozoico, paleo de antigo, mesozoico de meio e cenozoico de recente. Nós estamos aqui. Então, hoje é esse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? É esse ponto primeiro. A Terra começa, ou o tempo geológico do Siluriano começa há 444 milhões de anos atrás. E a partir daqui eu consigo montar no tempo quais plantas surgiram, quais foram extintas e quais continuam até hoje. Então, é fácil de entender, por exemplo, as primeiras florestas e evolução das sementes ocorreu entre 419 e 359 milhões de anos atrás. Vindo para cá, os primeiros dinossauros surgiram justamente no período Triássico. Então, o Mesozoico é o período dos dinossauros. Triássico, Jurássico, do Jurassic Park, que a gente conhece muito bem, e o Cretáceo, que termina com 66 milhões de anos atrás, com a queda de um meteorito e a extinção dos dinossauros. As primeiras flores foram há 145 milhões de anos atrás. E aí eu tenho as primeiras flores e o final para cá. Angiospermas são plantas de sementes nuas com flores que vieram para esse período aqui, de 145. Desse período para cá, eu venho até o final, no Paleógeno, aí eu tenho todos os tipos praticamente. E aí, se você observar, essa espécie veio desde aqui, continua até hoje, e essa já não existe mais. Foi extinta nesse período. Essa surgiu nesse período e vem até hoje com essa planta amarela. Essas todas estão representadas com essa planta. Essa foi extinta há 23 milhões de anos atrás e assim a gente consegue montar através dos fósseis, e aí vem a parte investigativa, a parte da observação dos fósseis e as respostas. Isso foi montado através do estudo dos fósseis encontrados das plantas. A gente acha que meteorito é grande, não é? São raros os grandes como o Itapuranga, ele é muito raro. Então, muitos que foram encontrados ou são encontrados têm um tamanho menor. O desgaste mesmo na entrada já faz com que isso ocorra. A gente tem aqui um box com alguns exemplares dessa coleção.
Então são aí divididos em famílias, assim eu devo chamar, em classes, assim melhor chamando, que são os sideritos, que são os metálicos, a gente tem os condritos, os acondritos, e aí a gente tem uma coleção já representada nesse box aqui. E o que garante que é um meteorito? Então, estudos na composição química. Então eu tenho, no Museu de Geociências, nas paredes entrando assim, os minerais. Então os minerais são substâncias sólidas naturais com fórmula química definida. Esses minerais são classificados e quando eles estão juntos formam as rochas. Então eu tenho uma gama enorme de minerais divididos em classes, elementos nativos, sulfetos, sulfossais, óxidos, aletos e os silicatos numa família maior, que é de final, entrando no museu, nas paredes. E aí eles juntos formam as rochas. No caso dos meteoritos, são feitos estudos químicos. Esse material não tem na Terra. Então, tudo é comparado. Então, assim, por exemplo, você encontra um fóssil, você procura alguma publicação científica para ver se ele já foi descrito. Se ele foi descrito, você tem como criar, já foi identificado. Se não, você cria um novo nome, descreve um fóssil novo. No caso dos minerais, a mesma coisa. Nós temos aqui um professor, professor Daniel Atencio, professor doutor, PhD, onde ele faz parte de uma comunidade científica e ele é um dos brasileiros, se não o único, capaz de nomear um mineral novo. Então, todo mineral que é classificado e a estrutura química não bate com o que eu tenho, em termos de classificação, que já foi descrito, a gente remete a um nome novo material. E aqui eu tenho aqui o símbolo do museu, né, que é uma ágata, que é uma rocha, um mineral novo, onde você tem a lava de vulcão se cristalizando e a composição química fazendo com que ele se diferencie. Ele foi lapidado e cortado, a gente chama ele de olho de coruja. Essas peças podem ser tocadas. Isso. Então, Por que, assim, que é importante tocar? Então, na verdade, a gente sabe, e não é só com as crianças, a importância do toque. Então, toda vez que a gente estuda mineralogia, é necessário que se observe de maneira muito tranquila a cor, o hábito, a cristalização. E é tão importante quanto, quando a gente chega no museu, muitas amostras, por serem delicadas também, não podem ser tocadas, senão eu perco muito do material. Então, a gente escolheu algumas resistentes para o toque e colocamos aqui para as pessoas com dificuldade na visão, deficiência visual, ou para as pessoas que querem tocar numa amostra diferenciada. Então, eu tenho um fóssil de uma amonita, que é uma isso? concha, isso é uma concha de um animal, está aí por torno de 100 milhões de anos, no período Cretáceo final. Eu tenho uma drusa de quartzo, então um quartzo bem formado, aí você tem essa estrutura, não foi polida, não foi lapidada, a natureza mesmo traz isso para a gente. Eu tenho psilomelana, que é outro tipo de cristalização, uma amostra muito fechada, e uma outra amonita para o toque também. Esse aqui, qual é a cristalização dela? Então, essa aqui é botroidal, é diferente dessa. Então, uma das coisas para nós, mineralogistas, é saber que existem sistemas cristalinos, cúbico, hexagonal, trigonal, e esse sistema cristalino nos facilita a identificação do mineral. Então, por exemplo, muitas pessoas nos procuram, por exemplo, com um pedaço desse material achando ser um diamante, por exemplo. E logo de cara a gente nota que não é um diamante. Então, como é que você sabe que não é um diamante tão bem assim? Por causa da cristalização, é hexagonal. Então você tem 6 lados na formação. Um diamante se forma com 4 lados, é cúbico. Essas peças têm valor? Então, todas as pessoas me perguntam isso, assim, na questão do valor. O Museu de Geociências não se preocupa muito com isso. Na verdade, assim, a gente tem um sistema de segurança, tem câmeras, tem as pessoas que cuidam do acervo, mas a nossa ideia não é essa. Se a gente trouxesse um diamante muito famoso, por exemplo, seria necessário modificar toda a estrutura do próprio museu para preservar isso. Agora, você pergunta para mim o que é valioso. Para mim, qualquer tipo de rocha, isso. Como eu disse, qualquer coisa que me traga a oportunidade de pesquisar e que me conte uma história tem um valor científico muito grande. Então, por exemplo, nesse caso, ele não tem um valor comercial. Então, vamos supor que você vai comprar um material como esse, é questão de negócio. Quanto você vai me oferecer e quanto eu tenho para comprar. Quanto eu quero pagar. Isso. Então, aí fica a critério. O Brasil não ajuda muito nessas questões de valores em termos de pedras preciosas. E isso dificulta muito essa valorização, ou dizer quanto custa ou não. E no Museu de Geociências, para mim, tudo é muito valioso. Não existe nada comum para mim aqui. E o
Cidade Viva fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se quiser sugerir algum lugar para o programa visitar, escreva para a tv@câmara.sp.gov.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!